Segue acompanhando o caso da mulher que foi esfaqueada pelo ex-namorado que não aceitava o fim da relação. O repórter Nathan Gomes conversou com exclusividade com a filha da vítima. Ela revelou que a mãe já sofria violência doméstica durante os 8 meses da relação. Muita atenção para esse depoimento que também serve como alerta para você, minha amiga. Está na tela do seu Cidade 90. Um crime de grande repercussão e que despertou a revolta dos moradores do bairro Lagoa Redonda. Na última segunda-feira, Elisângela, de 47 anos, foi esfaqueada dentro da casa da mãe. O autor do crime, o ex-namorado, ele que não aceitava o fim do relacionamento. Francisco Ricardo Damásio de Oliveira, de 61 anos, já tinha várias passagens pela polícia. E antes de realizar a tentativa de feminicídio, ele já havia ameaçado a vítima. O crime aconteceu dentro desta residência. Era final de tarde, quando um homem identificado como Francisco Ricardo Damásio de Oliveira chegou nesse trecho aqui do bairro Lagoa Redonda. Ele colocou uma bicicleta exatamente nesse local e conseguiu pular o muro. Ele teve acesso às dependências do imóvel e encontrou a ex-namorada, Elisângela, que tem 46 anos. Quando ela percebeu o ex-namorado, ela correu para um determinado cômodo da casa, mas mesmo assim foi alcançada e covardemente esfaqueada pelo homem. E a vítima, no caso, a Elisângela, saiu aqui do local com diversos ferimentos pelo corpo e foi encaminhada até o IJF no centro de Fortaleza. Aqui no local, a polícia conseguiu apreender a arma que foi utilizada no crime. O homem foi apresentado no 30º distrito, onde lá ele foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. E segundo informações que foram apuradas por nossa reportagem, dias antes do criminoso chegar aqui no local e realizar o crime, ele realizou ameaças à vítima através de mensagens de WhatsApp. Não venha me ameaçar de procurar a família do que aconteceu com o campeão lá, não. Porque se você achar a família lá, você também vai pro saco, beleza? É só isso, fica na tua. A reportagem da TV Cidade conseguiu localizar Letícia, filha de Elisângela, que está muito abalada em decorrência da mãe ter passado por essa situação. Letícia, sua mãe estava vivendo um relacionamento extremamente tóxico. Sim, eles estavam juntos há cerca de 8 meses. Nesses 8 meses ele sempre demonstrou ser uma pessoa ciumenta, queria controlar as roupas, queria controlar os locais que ela ia, até mesmo se ela estivesse em família. Ele estava sempre mandando mensagem, ligava desesperadamente. Eu já presenciei várias vezes ele sendo ignorante, agressivo. Então, assim, os sinais foram dados. Ele já sempre deu sinais de violência, de agressividade. E a minha mãe também já havia relatado para mim que ele tinha batido nela. Eu não sei a gravidade da agressão, eu não entrei em detalhes, mas ela já tinha falado para mim que ele havia agredido ela uma vez. O perfil do Ricardo é um perfil de uma pessoa agressiva, uma pessoa controladora, uma pessoa que tem um nível de psicopatia elevado. Isso ficou comprovado em consequência dessa atitude que ele teve com a sua mãe. Mas com a repercussão desse caso, vocês tomaram conhecimento de outros crimes que até então estão atribuídos ao Ricardo. Sim, entraram em contato comigo diversas pessoas que tiveram a infelicidade de conhecê-lo. E uma dessas pessoas conhecia uma das vítimas dele, que foi um homem no bairro Demócrito Rocha. Esse homem ele pediu um favor para esse homem disse que só faria esse favor caso ele pagasse algo. Ele disse que não pagaria, e aí ele aproveitou que eles estavam bebendo juntos, sabe, numa rua, e esfaqueou diversas vezes esse homem. Essa pessoa que conhece ele entrou em contato comigo, disse que não foi a única pessoa que ele fez isso. Ele já apontou facas para pessoas gratuitamente, sem as pessoas terem feito nada. Já agrediu outras mulheres e também já fez outra vítima em outro bairro, facadas da mesma forma que fez com a minha mãe. Essa vítima do bairro Demócrito Rocha, como eu falei, é um homem, mas essa vítima da Barra do Ceará, pelo que se sabe, é uma mulher. Inclusive, ele já tem passagens
por injúria e também ameaças, provavelmente em decorrência dessas ações criminosas que ele cometeu aqui no Ceará. Com certeza. Hoje a gente sabe que a gente não tinha uma pessoa dentro de casa, a gente tinha realmente um monstro. Minha família acolheu ele passou Natal, Ano Novo com a gente. Sempre foi muito bem tratado pela minha avó, pelo meu avô, pelas minhas tias. Então não tinha um motivo. A minha mãe nunca fez nada com ele, nunca levantou a mão, nunca o desrespeitou. Foi realmente crueldade. Letícia, a família teve em conversa com os responsáveis da área da saúde, lá do JF, e a própria medicina configura a sua mãe como um verdadeiro milagre. É algo até emocionante falar nessa questão. Quem socorreu a minha mãe lá no Curió viu que era impossível ela sair de lá viva. É tanto que as matérias feitas no mesmo dia deram minha mãe como morta. Não era tentativa de feminicídio, era realmente feminicídio. Ele deu uma facada na minha mãe que decepou a orelha da minha mãe. Não é humano isso, é desumano, é cruel. Além disso, ele deu outra facada na minha... Ele deu diversas facadas, ao todo foram cerca de 9 facadas. Além disso, ele deu uma facada no braço da minha mãe que pegou numa artéria que vai direto o sangue pro coração. Os médicos... minha mãe chegou no hospital em choque já tinha perdido muito sangue. Ninguém queria me falar nada, mas ela era quase desacreditada. Graças a Deus, graças à equipe médica, conseguiram restaurar a artéria da minha mãe. Minha mãe foi entubada, ficou em coma, fez 2 procedimentos cirúrgicos, um plástico que era para restaurar a orelha e outro para reconstruir a artéria que foi lesionada. E em menos de 24 horas foi estubada, que é um milagre. Muito difícil um paciente ser estubado em menos de 24 horas após lesões tão graves, após procedimento cirúrgico. E isso aconteceu com a minha mãe. Então, ela é resultado de muita oração. Eu tenho uma família, graças a Deus, uma família evangélica de muita oração. Dá pra ver também pela repercussão do caso, que é muita gente orando, muita gente com a gente. E eu quero essa força realmente para que esse homem não saia da cadeia, que ele pague pelo que ele fez com a minha mãe. Francisco Ricardo ainda está no JF em decorrência da sessão de espancamento, no qual ele sofreu no dia em que ele agrediu a vítima. Mas a expectativa da família é que a justiça possa manter esse homem preso. Nathan Gomes, para o Cidade 190. Tem que manter preso, claro que tem que manter preso. Tem flagrante, tem tudo, mas diante do que a gente tem visto, né, em relação a algumas decisões judiciais, a gente fica aqui abismado. Cobrando, sim, das autoridades, né, que não deixem esse cara ir pra rua. Olha o tamanho da periculosidade. Sabe o que é aquele negócio que eu fiz com fulano? Eu faço com você pior, você que vai pro saco. Né? E fica aqui o recado para outras mulheres, né, que a perversidade desse indivíduo é muito grande. Né? E vai entrando, consegue entrar na vida de algumas mulheres, às vezes por uma carência, às vezes é porque a disfarçatez é muito grande no início e depois começa a dar os sinais de violência. No começo é o apaixonado, é o homem, você é a mulher da minha vida, aí a mulher vai se encantando, depois ele começa com as grosserias, é o empurrão, é o puxão de cabelo, é o xingamento, é a tentativa de controle com ciúmes doentio. Tudo isso são sinais de pessoas descontroladas. Né, que as mulheres precisam estar atentas para pedir ajuda a um parente. Né? Às vezes você vai deixando para lá, não, ele está fazendo isso, é porque ele é assim, é porque ele é esquentado. Mas ele me ama. Aí olha aí o tamanho da tragédia. De repente, perde-se o controle, porque envolveu-se com um cara extremamente violento, bandido, né? Me parece que cheio de antecedentes aí, outras ações criminosas, né? E não pode ser colocado em liberdade. Levou uma peia grande, tá no IJF, todo quebrado, todo moído, mas se soltar, meu amigo, vira o bichão. Vira o bichão. Olha o áudio, solta aí de novo. O que aconteceu com o campeão lá não, porque se você achar a família lá, você também vai pro saco, beleza? É só isso, fica na tua. Você tá entendendo aí os avisos que ele dava? Sempre com ameaça, não é? É a ameaça que se transformou
em realidade ou quase em realidade. Ele quis mandar ela pro saco mesmo, como ele disse. Você vai pro saco, não se meta não que você vai pro saco. Então é isso. Fica aí a lição, fica a cobrança para as nossas autoridades. Não deixe esse homem em liberdade. É bom que a polícia capriche no relatório para deixar tudo bem fechadinho, para o Ministério Público poder pedir ali a preventiva. Já deve estar decretada já a hora dessa a prisão preventiva, né? Para que esse cara fique mesmo atrás das grades. Os monstros desses aí precisam ficar contidos dentro de uma jaula. É ou não é? Sim ou não? Você que está em casa precisa fazer a sua avaliação também. Todo cuidado é pouco. Observem meus parentes, né? Uma filha, às vezes é uma irmã, às vezes é uma vizinha, uma amiga que está passando por um problema desse. Você tem que conseguir alertar do problema para que não se transforme numa tragédia como essa.